Olá, meus amores do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez para falarmos, conversarmos, trocarmos ideias. Que bom ver vocês aqui assistindo, participando e principalmente aprimorando os conhecimentos. Isso é muito legal. Papais e mamães, meu muito obrigada. Estejam todos aqui também muito bem-vindos. Que Deus abençoe todos vocês. Meus amores, não esqueça de acessar o link de presença, que é muito importante, tá bom? Hoje nós vamos recordar, os assuntos da nossa matriz número 43 de matemática. Então acompanhe com a professora, passo por passo, que a professora sempre fala, recorda os conteúdos para que você possa assimilá-los de uma forma bem tranquila, bem bacana e que você consiga depois resolver as atividades sozinhos. Então isso é muito importante. Durante a explicação, preste bastante atenção no que a professora fala. Esteja junto comigo na aula, porque aí o que você já sabe fica melhor. O que você ainda não sabe, ou se tem alguma dúvida, você tem a oportunidade de tirar, tá bom? Vamos deixar o chat somente para isso, para responder a professora e tirar algumas dúvidas que a gente precisa, tá joia? Confio em vocês, hein? Bacana! Então acompanha comigo. Vou chamar a matriz para a gente poder acompanhar junto, tá bom? Joia! Então vamos lá. Todo mundo com a matriz aberta, o caderno aberto e vamos acompanhando. Papai estava andando pela rua quando viu uma loja, uma promoção. Tinha uma promoção de um teclado. Preço normal, R$ 488. E olha a promoção. Nesta semana ganhe R$ 62 de desconto. Quem comprar o teclado nesta semana não vai pagar R$ 488, vai pagar o valor dele menos o desconto. Então vai pagar um pouquinho menos. Então vamos acompanhar o que está sendo pedido? Determine o valor do aparelho com desconto. Então, toda vez que você vê numa loja uma promoção que vem lá falando assim, desconto de tantos reais, significa que se a pessoa quiser comprar o produto, ela vai descontar aquele valor que a loja está dando de desconto para que ela possa obter o produto um pouco mais barato. E a loja vai conseguir vender mais peças daquele produto. Então as lojas fazem muita promoção e a gente tem que acompanhar essas promoções, porque numa promoção você economiza um dinheirinho. Então vamos ver o que está sendo pedido na matriz para a gente poder fazer a correção direitinho. Então acompanha junto comigo lá, todo mundo com o caderno aberto. Determine o valor do aparelho com desconto, se papai desejar comprá-lo. Então vamos ver lá. Primeiro, o valor do preço do aparelho, R$ 488, e o desconto, 62. Você pode fazer a conta normalmente. 8 menos 2, 6. 8 menos 6, 2. 4 menos 0, 4. Só que esse valor aqui eu fiz de propósito. Se eu for representar dinheiro, essa representação aqui vai estar correta? Responde aí para nós. Fala com o papai e com a mamãe. E por que você acha se está correto ou se não está correto? O que está faltando nesse valor para ser dinheiro? Quem respondeu que vírgula debaixo de vírgula e quando a gente termina de dar a resposta, a gente tem que escrever aqui o quê? O R cifrão. Então, na realidade, você vai escrever dessa forma aqui, ó, R$ 426. Eu vou colocar numa letra maior para você acompanhar junto comigo. Então, toda vez que a gente for representar dinheiro, nós temos que fazer a continha vírgula debaixo de vírgula e quando for dar o resultado, não pode esquecer do R cifrão. Não pode esquecer dele, ok? Bacana. Agora, se papai tiver 4 cédulas de R$ 100 e uma cédula de R$ 50, quanto ele terá de troco pela compra?
4 cédulas de 100 vai ser 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400. Mais uma cédula de 50 será 450. Então, vamos lá, acompanha comigo o cálculo. E eu fiz aqui de propósito de novo, ó. 450 menos 426. 0, você não tira 6. Então, você vai à ordem vizinha e vai reagrupar. Tinha 5, vai tirar 1, vai ficar com 4 e vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Agora, 10 menos 6, 4. 4 menos 2, 2. 4 menos 4, 0. O que está faltando nessa resposta? Ele vai ter troco. Troco é dinheiro. Eu posso responder simplesmente 24? Não. Quem respondeu que não, acertou. Eu tenho que usar o quê? O símbolo do real. E qual que é o símbolo do real? Fala aí com o papai e com a mamãe que você lembra. O símbolo do real é o R cifrão. Muito bem. Então, você pode fazer o cálculo normalmente. O que você não pode esquecer quando for dinheiro é que você coloca vírgula debaixo de vírgula. E quando for responder, você não pode esquecer da palavrinha reais ou R cifrão, ok? Isso é que vai diferenciar os valores de números naturais normais do valor em sistema monetário, tá bom? Não esqueça, bacana. Então, vamos voltar lá na nossa matriz e ver o que está perguntando? Então, acompanha comigo, vamos lá. Decomponha o valor encontrado na atividade A. Nós encontramos lá na atividade A o valor de R$ 426. Como é que você decompõe? 400 mais 20 mais 6. 400 mais 20 mais 6. Muito bem. Agora, o número 2. O número de 2, eu te dei algumas situações para você analisar em observação a um algarismo só, a um número, né? Um algarismo não, há vários algarismos, mas um número só. Você ia olhar aquele número e ia olhar cada opção para ver o que está falando dele. Se é verdade ou se não é verdade. Então, acompanha comigo para você raciocinar em cima deles. E aí eu tenho certeza. Outra coisa, não deixe de corrigir, principalmente essa matriz, tá? Ela vai te dar muito boas qualidades para você fazer sempre as suas atividades com segurança, porque aí você dá conta de resolver. Vamos ver então? Acompanhe comigo lá. Como é que nós vamos fazer a observação do número? Então, vamos lá? Então, vamos ver. Chamando a matriz. Analise o número 1486 e depois responda marcando as opções corretas. Ele possui 3 ordens: centena, dezena e unidade? Não, ele tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, ele não tem 3 ordens, ele tem 4. Essa opção é verdadeira? Não, ela está errada. Vamos olhar a letra B. Sua decomposição é 1000 mais 400 mais 800. Não, esse 8 aqui, ele não vale 800, ele está na dezena, ele vale 80. Então, essa opção também está incorreta. O valor absoluto, então vamos lembrar lá do valor absoluto. Valor absoluto é o valor do número do jeito que ele é. E o valor relativo é relativo à ordem que ele ocupa. Então, vamos observar a ordem que o número está para a gente saber se é absoluto ou se é relativo. Então, acompanha comigo lá, direitinho. Vamos lá. O valor absoluto do número 4 é 4. Absoluto é ele mesmo. Então, a opção está correta. O valor relativo do número 8 é 8. Ele está na ordem da dezena e valor relativo é de acordo com a ordem que ele ocupa. Então, esse 8 valeria 80 e não 8. O número acima, 1486, é um número par? O que é número par? Vamos lembrar? Número par é aquele que termina em 0,
2, 4, 6 e 8. E o número ímpar? Termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos ver se ele é um número par? Acompanhe comigo. Vamos ver lá se ele é número par. Está falando aqui. Esse número, o número par, ele termina em 6. Número terminado em 6 é considerado par? Correto, é considerado par. Muito bem. Vamos ver o outro aqui. Um número possui 4 ordens: unidade, milhar, centena, dezena e unidade. Aqui, unidade, dezena, centena, unidade e milhar. Correto. Ele possui realmente 4 ordens. Muito bem. Agora vamos ver. O número 3 pediu assim: na tabela, abaixo conta as alturas de alguns jogadores de vôlei na seleção brasileira. Analise, o Éder, o Lucarelli, o Lucas, o Murilo e o Felipe. Cada um deles aqui tem a sua altura escrita em centímetros, que nós já aprendemos, né? Que é o cm, né? Que é a abreviação de centímetros. Então, vamos ver? Analisando a tabela de cima para baixo, olhando do Éder, um por um, até lá embaixo no Felipe, podemos concluir que essas alturas estão relacionadas em ordem crescente ou decrescente. Então, só para lembrar, ordem crescente é do menor para o maior, e ordem decrescente é do maior para o menor. Nós vamos olhar essa tabela de cima para baixo e vamos observar os números que estão sendo colocados lá, desde o primeiro até no último. E vamos ver se está aumentando ou se está diminuindo. Se estiver aumentando, é uma ordem crescente. Se estiver diminuindo, é uma ordem decrescente. Então, vamos ver lá? Então, acompanhe com a professora. Olhando a tabela, 204, 195, 194, 193, 188. É uma ordem o quê? Do maior para o menor. Então, é uma ordem o quê? Decrescente. Muito bem, decrescente. Por que é uma ordem decrescente? Ele aqui é uma ordem decrescente porque ele está do maior, que é 204, para o menor, que é 188. Muito bem. Determine a diferença entre as alturas do Éder, 204, e do jogador Felipe. Toda vez que a gente ouve falar a palavrinha diferença, é uma subtração. Então, acompanha comigo. 4, você não tira 8. Você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Porém, a ordem vizinha, ela está vazia. Você vai na outra ordem e vai reagrupar. Não pode ser da centena para a unidade de uma vez. Você tem que primeiro transferir para dezena transferir para unidade. Então, eu tinha 2 centenas, tirei 1, fiquei com 1. E vou passar 10 dezenas para a ordem das dezenas. Eu tenho 10, agora eu posso tirar 1, vou ficar com 9. E vou reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Eu tinha 4, fiquei com 14. 14 menos 8, 6. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 1. Qual é a diferença? 16 centímetros. Muito bem. Então, vamos ver lá. Se juntarmos as alturas dos jogadores Lucarelli, do Lucas e do Murilo, quanto acharíamos? Então, vamos ver lá. Pegando as 3 medidas. 5 mais 4, 9 mais 3, 12. Fica o 2 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 9, 10, mais 9, 19, mais 9, 28. Fica 8 e sobe 2 para a ordem da centena. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. 582 centímetros. É o número que a gente encontraria. Indique em seu caderno as alturas representadas por números ímpares. Nós já sabemos que os números ímpares, eles terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, nós temos aqui 204 não é, 195 é ímpar, porque termina em 5, 194 não é, 193 é ímpar, porque termina em 3 e 188 não é, porque é par. Então, escrevendo eles, né, no seu caderno, você vai escrever 195 e 193. Muito bem.
Indique em seu caderno os números antecessor e sucessor da altura do Felipe. Então, na altura do Felipe, nós temos aí 188, que é a altura dele. O antecessor é 187 e o sucessor 189. Nós sempre trabalhamos com antecessor e sucessor imediatos, aqueles que estão mais próximos do número, ok? Bacana. Agora, eu te dei aí uma situação nos probleminhas matemáticos de várias formas. Você tem que ler os problemas. Se tiver termo matemático, transferir para a numeração e fazer o cálculo. Se estiver falando em dinheiro, você vai colocar vírgula debaixo de vírgula e vai fazer o cálculo. E na resposta, você vai colocar o R cifrão. Se é uma divisão, você vai escrever o valor e o resto, se tiver, ou simplesmente o valor. Então, acompanhe comigo, não deixe nenhuma questão sem correção, ok? Então, vamos lá? Acompanhe com a professora. Recebi R$ 860 do meu chefe para pagar uma fatura. A fatura tem o valor de R$ 856,80. Quanto deverei obter de troco fazendo o pagamento da fatura? Então, vamos lá. Primeiro, você vai pegar o valor que você tem de dinheiro e tirar o valor da fatura. Lembrando que vírgula debaixo de vírgula. 0 menos 0, 0. Mais 0 você não tira 8. Você vai reagrupar e fazer as operações da mesma forma que você fazia. Como na ordem aqui da unidade não tem como reagrupar, você vai na ordem vizinha das dezenas, vai tirar uma, você tinha 6, tirou 1, ficou com 5, e reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades. Agora você vai tirar 1, que vai ficar com 9, e vai reagrupar para a ordem dos centavos. Você agora tem 10 centavos. 10 menos 8, 2. 9 menos 6, 3. 5 menos 5, 0. 8 menos 8, 0. Então, quanto você vai obter de troco? Lembrando que tem que ter o R cifrão, R$ 3,20. Muito bem. Parabéns para quem acertou. A Rita, ela possui 12 flores e a Mariana tem o quádruplo do número de Rita. Quantas flores que a Mariana tem? Ela tem 12, a Rita, e a Mariana tem quádruplo. Quando fala termo matemático, você tem que lembrar de que e transformá-los em numeral. Quádruplo significa multiplicar por 4. Então, vamos ver lá como fica. Tem 12 flores, então é 4 vezes 12. 4 vezes 2, lembrando que primeiro você multiplica a unidade, depois você multiplica a dezena. Sempre assim. Você só pode multiplicar a dezena se você já terminou a unidade. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, ela tem 12 flores, a Rita, e a Mariana tem o quádruplo. Então, a Mariana tem quantas flores? 48 flores. Muito bem. Vamos ver no próximo. O Marcos, ele tem 25 bolinhas e ele distribuiu. Quando a gente fala num probleminha, distribuiu ou repartiu, nós estamos falando da divisão. Então, distribuiu em 5 saquinhos. Quantas bolinhas que o Marcos colocou em cada saquinho? Então, ele tinha. Você poderia ter usado material dourado, não teria problema nenhum, tá? Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, ele colocou em cada saquinho 5 bolinhas de gude. Muito bem. Vamos ler o próximo. O minuendo é 758 e o resto é 289. Determine quanto vale subtraindo. Eu já falei com você das dicas. Quando fala minuendo, resto, nós estamos falando da subtração. Quando fala quádruplo, triplo, dobro, nós estamos falando o termo matemático da multiplicação. Então, nós temos que ficar bem atentos com essas dicas, com esses termos, para sabermos qual operação que nós vamos usar. Da mesma forma, quando fala repartiu, distribuiu, significa que está fazendo uma divisão. Então, a gente precisa ficar atento para fazer a operação correta e resolver o problema de forma satisfatória. Então, acompanha comigo aí, por favor. Vamos lá.
que está pedindo na nossa matriz. O minuendo é 758 e o resto é 289. Determine quanto vale subtraindo. Então, nós vamos ter que usar a subtração. Então, vamos lá. 758 menos 289. Minuendo menos o resto. Aí, você vai ter o quê? O subtraindo. 8, você não tira 9. Você vai na ordem da vizinha e vai reagrupar. Você tinha 5 dezenas, vai tirar uma, vai ficar com 4. E vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 8, ganhou mais 10, agora você tem 18. 18 menos 9, 9. Você tem 4. 4 você não pode tirar 8. Então, você vai na ordem vizinha e reagrupar de novo. Você tinha 7, tirou 1, ficou com 6. Reagrupou 10 dezenas para a ordem das dezenas. Já tinha 4, ganhou mais 10, ficou com 14. 14 menos 8, 6. 6 menos 2, 4. Então, qual é o subtraindo? 469. 469 é o resultado do subtraindo. João, ele comprou 72 lápis e os distribuiu em partes iguais para os seus 4 filhos. Quantos lápis que o João deu para cada um? Ele tinha 32 lápis e repartiu igualmente, porque a divisão, todos os conjuntos ficam com a mesma quantidade. Eles não podem ficar com quantidades diferentes, não. Então, nós temos aí quantidades iguais. Então, vamos ver como é que o João resolveu o problema. Ele tinha 32 lápis, dividiu por 4 filhos. Cada filho vai receber 8 lápis. Se você pegar o seu material dourado, 32 pecinhas, e distribuir em 4 conjuntos, cada conjunto seu que você formar vai ter 8 pecinhas. É uma divisão exata ou inexata? Responde aí para nós. Vamos ver se você lembra. Ah, e por quê? Por que que é uma divisão exata? Você lembra por quê? Se você falou para o papai e para a mamãe aí que é uma divisão que não restou, né, não teve resto nenhum, significa que você acertou. A divisão exata é quando não sobra resto. E a divisão inexata é quando sobra resto. No caso de 32 dividido por 4 igual a 8, não sobrou resto. Então, é uma divisão exata. Muito bem. Vamos continuando lá, então. Agora, tenho em minha loja 345 bolsas verdes, 289 bolsas amarelas e 108 bolsas azuis. Durante o dia, vendi ao todo 437 bolsas. Responda: quantas bolsas eu tinha ao todo para vender na minha loja? Para saber disso, primeira coisa, para você saber o total, você tem que juntar todas as cores de bolsa. Para saber quantas venderam, depois que você tiver esse resultado, essa quantidade de bolsas total que você tinha na loja, você vai diminuir, subtrair o valor de bolsas que foram vendidas. O valor que você encontrou de resultado vai ser quantas bolsas restaram na sua loja. Então, acompanha comigo lá o raciocínio. Todo mundo acompanhando, tá bom? Confio em você, meu tesouro. Então, vamos ver. Tem em minha loja 345 bolsas verdes, 289 bolsas amarelas e 108 bolsas azuis. Determine, né, durante o dia vendi 437 bolsas. Determine quantas bolsas eu tinha ao todo. Então, vamos ver quantas bolsas, antes de vender alguma, quantas bolsas você tinha. Então, 345, 289, 108 bolsas. Então, acompanha comigo. 5 mais 9, 14, mais 8, 22. Fica o 2 e sobe 2 para a ordem da dezena. 2 mais 4, 6, mais 8, 14. Fica, mais 0, 14. Fica o 4 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Então, eu tinha na minha loja 742 bolsas ao todo. Muito bem.
Aí perguntou assim na letra B: determine agora quantas bolsas restaram depois da venda que eu fiz. Eu vendi no total 437, independente da cor, tá? Independente da cor. Então, eu vou pegar o valor de bolsas que eu encontrei e vou diminuir as bolsas que eu vendi. 742 menos 437. 2 você não tira 7. Você vai na ordem vizinha e reagrupa. Você tinha 4, vai tirar uma, vai ficar com 3 e vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 2, ficou com 10, ficou com 12. 12 menos 7, 5. 3 menos 3, 0. 7 menos 4, 3. 305 bolsas é a quantidade de bolsas que eu não vendi, que restaram na loja. Muito bem. Joia. Agora, arme e efetue. Então, vamos prestar atenção o que é armar e efetuar. Toda vez que você ouvir ou ler em qualquer livro de matemática, em qualquer atividade que tenha a expressão arme e efetue ou armar e efetuar, o que significa isso? É você colocar a operação na vertical, ou como a gente fala, né, a maneira de falar, em pé. É colocar, porque você vai ter a operação na horizontal, você vai colocá-la na vertical. Lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade de milhar debaixo de unidade de milhar, ok? Vamos ver direitinho se você conseguiu, se você acertou. Tenho certeza que você brilhou. Muito bom. Tenho certeza que você dá conta de fazer. Então, vamos lá? 245 mais 371. Então, vamos ver como é que ficou. 5 mais 1, 6. 4 mais 7, 11. Fica 1, sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Nós vamos encontrar 616. Muito bem, você conseguiu? Acertou direitinho? Lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Essas regras você não pode esquecer. Se você escreve qualquer um desses números fora da posição correta, você inverte os números e aí altera os valores. Acompanhe lá comigo a próxima questão, a letra B. 794 menos 214. Então, vamos lá? Acompanhando. 794 menos 214. 4 menos 4, 0. 9 menos 1, 8. 7 menos 2, 5. Lembrando, quando eu aumento o tamanho aqui, as linhas saem fora do lugar. Tá? Mas no seu caderno você faz a linha retinha, tá bom? É porque quando a gente aumenta, distorce um pouquinho. Então, eles não ficam certinhos um debaixo do outro, não. Mas na hora que você for escrever no seu caderno, você não esqueça de obedecer dessa forma, tá bom? De fazer direitinho dessa forma, não. Então, vamos lá? Acompanhando. Letra C. 4 vezes 12. Lembrando que o primeiro número aqui, ele fica embaixo, do lado do sinal. E o segundo número vai para cima. Então, vamos ver lá. 4 vezes 12. Lembrando que para multiplicar dois números, primeiro eu multiplico unidade, depois eu multiplico dezena. Se porventura tiver 3 números, primeiro unidade, depois dezena, depois centena. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. Eu terminei de resolver a unidade, aí eu posso passar para dezena. 4 menos 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes 12 é igual a 48. Eu nunca posso começar da dezena. Sempre é do último número que está na unidade. Ok? Muito bem. Acompanhe agora. Vamos ver o próximo. 504 mais 201. 504 mais 201. Vamos ver como fica. 4 mais 1, 5. 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7. 705. Lembrando que o sinal fica do lado da última parcela. Ele não fica nem em cima, nem no meio, nem do lado. Ele fica do ladinho do último número que você escreve aqui antes do tracinho para calcular. Ok? Tanto subtração, quanto adição, quanto a multiplicação.
ok? Bacana. Acompanha comigo, então. 900 menos 140. Então, vamos ver quanto é 900 menos 140. Então, acompanhando. Nós temos aí 0 menos 0, 0. 0 você não consegue tirar 4. Então, você tem que ir na ordem vizinha e reagrupar. Você tinha 9, vai ficar com 8. E vai reagrupar 10 dezenas para a ordem das dezenas. 10 menos 4, 6. 8 menos 1, 7. Então, 760 é um número que nós vamos encontrar. De 900 menos 140. Muito bem. Agora, você tem 2 vezes 30. Olha que legal. 2 vezes 30. Então, vamos ver. Quanto é 2 vezes 30? Você vai calcular da mesma forma. Então, vamos ver lá. Acompanhe com a professora. 2 vezes 30. Primeiro, você vai resolver o quê? A unidade. Depois, você vai resolver a dezena. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 30 é igual a 60. Muito bem. Acompanhando agora. 8 vezes 9. 8 vezes 9. Então, vamos lá. 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Muito bem. Acompanhando. 1467 mais 203. 1467 mais 203. Então, vamos ver lá quanto fica. 7 mais 3, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 6, 7 mais 0, 7. 4 mais 2, 6. 1 mais 0, 1. Então, 1467 mais 203 é igual a 1670. Muito bem. Agora, 5 vezes 21. 5 vezes 21. Então, vamos acompanhar. 5 vezes 21. Lembrando que calcula a primeira unidade, depois você calcula a dezena. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, como não tem centena aqui, você pode escrever o resultado direto. Então, 5 vezes 2, 10. Então, 5 vezes 21, 105. Então, acompanha comigo os resultados para ver certinho se você conseguiu todas elas aí, para ver se não tem nenhum erro. Acompanhe. 245 mais 371, 616. Muito bem. 794 menos 214, 580. Joia. 4 vezes 12 é igual a 48. Muito bem. 504 mais 201, 705. Joia. A letra E é 900 menos 140. Você encontrou 760. Muito bem. Depois, 2 vezes 30, nós vamos encontrar 60. Muito bem. 8 vezes 9, nós vamos encontrar 72. Muito bem. 1467 mais 203, nós vamos encontrar 1670. Muito bem. Joia. E 5 vezes 21, nós vamos encontrar 105. Muito bacana. Joia, joia. Você observou que cada situação você tem que lembrar da regrinha que a gente aprendeu? Colocar os números na ordem correta, colocar o sinal na ordem correta, fazer os cálculos começando da unidade, depois a dezena, depois a centena. Nunca a gente inverte essa ordem. Combinado? Então, acompanhe com a professora a próxima atividade que foi pedida aí. Vamos ver? Então, vamos lá. Lembrando da regrinha que a gente aprendeu. Então, vamos lembrar da regrinha que a gente aprendeu. Para multiplicar um número por 10, eu repito o número e acrescento um zero no resultado. Para multiplicar um número por 100, eu repito o número e acrescento 2 zeros ao resultado. E para multiplicar um número por 1000, eu repito o sinal, o número quer dizer, e acrescento 3 zeros ao resultado. Então, vamos ver? Acompanhe com a professora, tá bom? Não deixa nada errado. Eu tenho certeza que você está dando conta. Isso é um show.
36 vezes 10, nós vamos ter 36 é um número, repete o número e acrescenta um zero do 10. Então, 36 vezes 10, 360. 36 vezes 100, repete o número antes do sinal, 36. E acrescenta 2 zeros. Então, 36 vezes 100 é igual a 3.600. E 36 vezes 1.000, repete o número antes do sinal e acrescenta 3 zeros. Então, nós vamos ter 36 vezes 1.000, nós vamos encontrar 36.000. Muito bem. Agora, vamos olhar o 2. 2 vezes 10, repete o número antes do sinal e vai acrescentar um zero. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. Agora, 2 vezes 100, eu repito o número antes do sinal e acrescento 2 zeros. Eu tenho 2 vezes 100 é igual a 200. E agora, 2 vezes 1.000, eu repito o número antes do sinal e acrescento 3 zeros. Então, 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. Agora, eu tenho o número 17. 17 vezes 10. Repete o número do jeito que ele é antes do sinal e acrescenta um zero. Então, 17 vezes 10, 170. 17 vezes 100. Repete o número antes do sinal e acrescenta 2 zeros. Então, 17 vezes 100 é igual a 1.700. Agora, você tem 17 vezes 1.000. Repete o número antes do sinal e acrescenta 3 zeros. 17 vezes 1.000 é igual a 17.000. 20 vezes 10, eu vou ter, repetindo o número, independente se ele tiver o zero aqui, ó, eu tenho que escrever o zero aqui da mesma forma. Agora, eu vou acrescentar o zero, que é multiplicado por 10. Então, 20 vezes 10 é 200. 20 vezes 100, eu repito o número do mesmo jeito, com o zero que ele tem, e acrescento 2 zeros. Então, eu vou ter 2, aqui no caso, 20, que tem o zero, você vai colocar repetindo com o zero normalmente. E vai acrescentar 2 zeros porque é 100. Então, 20 vezes 100 é igual a 2.000. 20 vezes 1.000, você vai repetir o número do mesmo jeito que ele é e vai acrescentar 3 zeros. Então, 20 vezes 1.000, eu vou encontrar 20.000. 15 vezes 10, repete o número do jeito que ele é e acrescenta um zero. Então, 15 vezes 10, 150. 15 vezes 100, repete o número do jeito que ele é e acrescenta 2 zeros. Então, 15 vezes 100 é igual a 1.500. 15 vezes 1.000, repete o número do jeito que ele é e acrescenta 3 zeros. Então, 15 vezes 1.000 é igual a 15.000. 9 vezes 10, repete o 9, que é o número do jeito que ele é, e acrescenta um zero. Então, 9 vezes 10, 90. 9 vezes 100, repete o número do jeito que ele é e acrescenta 2 zeros. 9 vezes 100 é 900. E 9 vezes 1.000, repete o número do jeito que ele é e acrescenta 3 zeros. Então, você vai ter 9 vezes 1.000 é igual a 9.000. Agora, você tem 80 vezes 100. Independente do 80 ter o zero, você vai repetir aqui o 80 normalmente, com o zero. Agora, você vai acrescentar o zero. Então, 80 vezes 10, 800. 80 vezes 100, você vai colocar o número do jeito que ele é e vai acrescentar 2 zeros. Então, 80 vezes 100 é 8.000. Agora, 80 vezes 1.000, você vai repetir o número do jeito que ele é, 80. E acrescenta agora 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu vou ter 80 vezes 1.000, eu vou ter 80.000. Muito bem. Então, eu tenho sempre que multipliquei por 10, eu vou copiar o número do jeito que ele é e vou acrescentar um zero. Multipliquei o número por 100, vou copiar o número do jeito que ele tiver, mesmo se ele tiver zero, e vou acrescentar 2 zeros. Se eu multiplicar por 1.000, eu vou copiar um número do mesmo jeito que ele é e vou acrescentar 3 zeros ao resultado. Então, preste atenção que mesmo igual o caso aqui, ó, 20 e 80, eles têm zero, você tem que copiá-los do jeito que eles são.
para depois você acrescentar. Mas preste atenção na hora de contar os zeros, porque às vezes pode te confundir e você achar que já colocou, tá? Então confira sempre os números direitinho para não ter este problema, ok? Muito bom. Tenho certeza que você deu conta. Nós aprendemos na última aula as medidas de massa. A medida de massa é para saber quanto pesa o objeto, quanto ele tem de massa no corpo dele. E nós também aprendemos nas últimas aulas a medida de comprimento, para saber tanto a largura quanto a altura, né, o comprimento dos objetos. Muito bem. No caso da medida de massa, um instrumento que se usa para medir a massa de algum objeto é a balança, que pode ser digital, eletrônica, pode ser mecânica, pode ser vários tipos de balança, né? E nós temos também que esses instrumentos, eles regulam de acordo com o peso. Por exemplo, uma tonelada vale 1.000 quilos, uma arroba vale 15, né, quilos. Então, nós temos que saber que, nesse caso aí, nós temos os objetos para fazer os cálculos. Então, vamos prestar atenção no que está sendo pedido. Nessa atividade, eu te pedi os instrumentos que algumas pessoas, alguns profissionais utilizam para fazer algumas medições. Então, observe se vai ter o artigo, o ou o a, porque em determinadas situações podem caber 2 instrumentos, né? Mas o o e o a vai determinar qual instrumento fica e qual instrumento deve ser escrito naquele espaço. Então, acompanhe direitinho, não deixe nada errado. Tá bom? Eu confio em você, meu amor. Então, vamos ver lá. Chamando a matriz. Vamos ver? Medida de comprimento indica o tamanho ou a largura dos objetos. As medidas de massa indicam o valor de massa de cada objeto possui. Cada profissional utiliza seu instrumento e ferramenta de trabalho. Complete os espaços com o que se pede. E a ferramenta é aquilo que você usa, né, para trabalhar. Complete de acordo com nossos estudos. Então, vamos ver? O engenheiro, ele conferiu a medida da sala que o pedreiro construiu. Ele utilizou ao que? A trena para verificar a medida. Ele utilizou a trena. Muito bem, para quem acertou. Vamos ver a letra B se você acertou. O pedreiro, para atender o que o engenheiro pediu, usou o para executar sua tarefa. Olha o o aqui, ó. Você não pode colocar trena, porque o trena não existe. Então, vai ser o metro articulado. Metro articulado. Você poderia, mas o pedreiro usou a trena. Poderia usar a trena, mas se aqui fosse a letra A, o artigo A. Como aqui é o, você não pode usar o trena, né? Porque o que concorda com a palavrinha trena, que é feminina, é o A. Então, aqui vai ser o metro articulado. Muito bem. Dona Maria costura muito bem e está confeccionando um vestido para sua netinha. A costureira está fazendo o vestido. Então, ela utiliza a fita métrica para tirar as medidas da menina. Ela utiliza a fita métrica. Muito bem. Para medir a massa de um objeto, utilizamos para ver o peso que o objeto possui, nós usamos a balança. Balança, que pode ser digital, que pode ser eletrônica ou até mecânica. Muito bem. Um agricultor colheu uma arroba de batatas. Ele colheu 15 quilogramas. Um industriado vendeu uma tonelada de produtos de sua indústria. Uma tonelada ele vendeu 1.000 quilos. Então, vamos relembrar. A medida de massa é aquela que determina quanto pesa o objeto. Nós temos aí o quilograma, que é a unidade padrão de medida de massa. É representado pelo kg minúsculo. E nós temos o grama, que é o G minúsculo, a representação. Nós não falamos grama feminino para unidade de medida. Nós falamos grama feminino para mato. A grama do jardim. A grama.
É aquele matinho que está no jardim. Quando você se refere à unidade de medida de massa, você chama o grama. Ele é masculino. Então, quando você for... Se bem que quem estudou sabe, mas quem não estudou direitinho não vai lembrar, não. Talvez você chegue no supermercado e fale assim, me dá 300 gramas de mussarela. Ah, você quer 300? O correto é falar 300, porque é masculino. Mas se a pessoa não tiver o conhecimento que você tem, nem ela vai saber, não é verdade? Mas você, que é muito esperto, está sabendo como a gente faz. Mesmo? Que legal. Olha, meus amores, eu adorei ver os trabalhos que vocês mostraram na semana passada no Meet. Adorei ver os trabalhos de verificação. Parabéns a todos vocês. E nós vamos preparar, né, para as próximas atividades do Meet na outra semana, que a gente vai ter muita coisa, novidade, muita coisa bacana para a gente poder fazer junto. Combinado? Inclusive, assim, eu estou mandando no roteiro aí algumas sugestões para a gente se fantasiar e se arrumar para a Semana da Criança. E eu gostaria de ver todo mundo preparado, combinado? Para a gente ficar bem bonito, bem alegre, bem feliz nesse dia, porque vocês merecem também. Meus amores, nessa matriz a gente teve a oportunidade de recordar vários conteúdos. E daqui para frente os outros conteúdos que a gente está trabalhando no Meet vão entrar nelas também. Então faça tudo sempre com muito carinho, muita atenção para você ter condições de corrigir e acompanhar a professora. Qualquer dúvida que você tiver, não precisa nem mandar no chat, se for o caso. Você pega na aula do Meet, deixa seu caderninho aberto e você já fala comigo de uma vez, tá? Por quê? Porque eu vou estar te mostrando como fazer o caderno aberto. Talvez no chat eu só te responda, tá? Mas aí eu vou te mostrar fazendo. Qualquer dúvida que você tiver, não passe para frente não, tá? Você pare, você pergunta, você dá a sua sugestão ou né, a sua opinião, dependendo do que for. Para quê? Para que a gente possa caminhar juntos. Vocês estão caminhando muito bem, estão tranquilos. Agora, lembra aqueles links que eu mandava para vocês de tabuada? Pois é. Eu gostaria que vocês voltassem a brincar naqueles links para você estar sempre lhe exercitando a tabuada, tá? Porque nem sempre você vai usar material dourado, não. Você vai usar, ó, a cabecinha. Então, se você treinar, você vai ficar mais craque ainda, tá bom? Não precisa nem te mandar um endereço. Nos links anteriores aí, nos roteiros anteriores, tem muito link de tabuada. Eu vou te mandar de divisão para você ir treinando também. E pratique, sempre que você tiver um tempinho com material dourado, você vai praticando aí, você dá conta de fazer, tá bom? Meus amores, daqui a pouquinho a nossa aula termina, mas eu espero vocês para a próxima aula de português, que vem logo depois. Então, meus amores, fiquem com Deus, que Deus os proteja, e uma ótima aula para vocês com educação física. Daqui a pouquinho eu estou te esperando de novo, tá bom? Um grande beijo. Vocês moram no meu coração, e eu amo cada um de vocês. Até daqui a pouco.